Acontece na cidade. Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, nós temos aqui hoje a presença de Marcelo Mansfield. Muito obrigado por estar conosco hoje, Marcelo. Tudo bom com você? Como é que Tudo ótimo, estão? tudo maravilha. Muito calor por aí? Cara, não, porque eu liguei o ar faz 5 minutos. Faz muito Mas bem. se não tivesse... aberta, entrando barata, tá uma beleza. Ultimamente eu tenho dito que não se devem mais as pessoas dizerem boa tarde, boa noite. Vá com Deus e onde você estiver que não faça calor. Ah, é verdade, tá certo, né? Porque, cara... Eu ouvi essa de amar é ter ar-condicionado. Exato. Essa foi a última que eu ouvi. Que maravilha. Cara, muito obrigado por você vir bater esse papo com a gente aqui hoje na rádio. Falar de mais um projeto seu. Eu, como admirador do seu trabalho, gosto muito de você e creio que todos os ouvintes da Rádio Baruch devem ter esse carinho especial também. Muito obrigado. Poxa, que isso. Eu queria começar a nossa entrevista fazendo uma pergunta meio que tenho como dúvida para solucionar, vamos dizer assim. Eu sempre vejo muito os seus trabalhos no teatro, sempre no palco. É claro que você tem uma passagem pela TV e tal. Uma coisa que eu queria saber, você se sente mais à vontade no palco? É mais tranquilo para você? Como funciona isso? Eu sou a minha formação toda é teatral, né? Olha só. Então assim, eu sempre digo, eu sou uma pessoa do teatro que é utilizada pela televisão, pelo cinema, pelo rádio, mas a base do meu trabalho é sempre o teatro, é para onde eu volto, sempre, todo ano eu estou em cartaz, eu nunca saio de cartaz totalmente, eu tiro férias. Sim, mas nunca merecidas. Tem algum espetáculo acontecendo, alguma coisa. E esse espetáculo, Uma Noite com Marcelo Mansfield, na verdade, todo mundo que está te ouvindo já assistiu alguma coisa. Isso eu tenho certeza. Eu faço pedaços do Clube da Comédia e do Nocaute, que foram os meus stand-ups. Eu faço pedaços de coisas que eu fiz na Terça Insana, que eu fiz no meu show Como Entrar Mudo Sai Calado, que eu fiz em Portugal. Então tem muita coisa, eu fiz uma coxa de retalhos de toda a minha carreira, já são 30 anos. E aí então eu estou fazendo essa temporada longa, agora a gente vai ficar esse ano inteiro fazendo esse espetáculo. Olha em só. São Paulo e depois viajando pelo interior. Nem me despedindo desses personagens todos, porque daí ano que vem eu já quero fazer coisa nova, né? Que maravilha. Eu tive batendo um papo esses dias com a Grace Janoucas, que foi a criadora do Terça Insana, que você também teve uma passagem por lá, né? Sim, eu fiquei 3 anos na Terça Insana, de 2001 até o final até 2005, quase 4 anos, dentro da Terça Insana. Eu não peguei a fase boa, né? Eu peguei a fase dos pobres ainda. Quando eu saí que eles começaram a ficar ricos, mas tudo bem, olha não tem só. problema. E ela comentou... Deu pra trocar de carro. Ela comentou dessa característica que a Terça Insana tem de se renovar sempre, essa característica autoral que ela sempre incentivou. Você falando que tem essa vontade dos novos personagens, isso é algo que te motiva também? Sempre renovar o guarda-roupa de personagens, de textos? De textos sim, de personagens não, porque os personagens a gente cria e é que nem filho, né? Você vai vendo crescer. Tem um carinho, então, né? Você vai alimentando eles, né, de forma diferente. Então a cada espetáculo você faz um texto diferente, mas para aquele personagem, como ele foi criado e tal. O que eu estou querendo fazer para o ano que vem é uma mudança radical, é fazer um monólogo, aliás, a ideia é se chamar Abaixo o Divórcio, que é sobre isso, é sobre relacionamentos e tal, é um advogado falando sobre relacionamentos. Que maravilha. Então é uma coisa bem diferente de tudo que eu tenho feito ultimamente, né, de personagens, de stand-up e tal. E nesse show, Numa Noite com Marcelo Mansfield, eu faço personagens que eu fiz lá na Terça Insana, que eu fiz na TV, coisas que eu fiz depois da Terça Insana também. E é isso, eu alimentei, eu pus coisas novas para eles fazerem essa temporada. Entendi. E você estreou Uma Noite com Marcelo Mansfield em Portugal. Sim. Tem alguma diferença no tom, sei lá, em algumas piadas que casam lá e talvez não aqui ou vice-versa? Eu acho que aqui entendem menos do que lá. Meu Deus. O público de Portugal é bastante sofisticado, eles frequentam muito teatro. Então, tudo que é feito, que eu fiz lá, quando cheguei aqui, eu tive que cortar coisas, porque o público não aceitava,
Teve gente que falou, é constrangedor. Teve gente que levantava no meio e ia embora. Eu tive que trocar cenas, eu tive que tirar uns 20 minutos do show original de Portugal. Eu tive que jogar no lixo aqui, porque as pessoas não entendem. Caramba, é muito louco, assim, é uma coisa muito... Eu acho que houve nos últimos anos aí uma certa... Como é que eu posso falar? Uma glamorização da ignorância. Então essa coisa de não precisa estudar, você não precisa fazer nada, não precisa saber. O importante é aproveitar a vida, entendeu? E isso emburreceu muita gente da plateia. Eita. E isso é uma pena, porque você quer fazer um humor mais sofisticado, não sofisticado no sentido luxuoso da palavra. A plateia não vai tomar vinho durante o espetáculo, mas intelectualmente superior. E não dá, porque as pessoas não entendem, elas ficam boiando na plateia. Elas não entendem as referências, entendeu? Porque o brasileiro perdeu muito as referências históricas, a referência cultural. Então, se você cita um cantor que não fez sucesso nos últimos 4, 5 anos, ninguém sabe quem é. Entendo. É muito louco, isso é uma coisa que foi muito... como é que fala isso? Decepcionante pra mim. Eu concordo, porque você acabou de dizer, é só um pouco de cultura a mais, né? Que o show tem, que você vai estar aí, acaba que o público não chega a ser receptivo com o mínimo de cultura, vamos dizer assim. É uma coisa muito triste, viu? Eu fico lembrando exatamente desse período da Terça Insana, no começo da Terça Insana, que eu lembro que a gente superlotava teatros de 2, 3 mil lugares. Meu Deus. Entendeu? Era uma loucura. E a gente fazia cheio de referências históricas, culturais. Cada coisa que eu lembro, eu falo, cadê esse público? Será que eles não acompanharam mais a gente? Os filhos não têm a mesma cultura que tinham os pais há 15 anos atrás. É muito louco. E 15 anos atrás, né, cara? Se a gente for parar pra pensar, não é tanto tempo assim. Né? Não é nesse século ainda, né? Poxa. Nesse século, no entanto, as pessoas que acompanhavam a gente na Terça Insana, ou no Como Intramudo Secado, ou até no Clube da Comédia, parece que elas não passaram para os filhos a cultura, entendeu? A informação, ou indicaram... Eu lembro que minha mãe, ela nunca deixou a gente sem resposta. Muito antes de internet e de tudo mais, a gente fazia uma pergunta para minha mãe, ela dava um jeito de achar uma resposta. Ela ia atrás de dicionário, ia atrás de enciclopédia. A Barça. Não é? Hoje em dia você vê que as pessoas estão muito emburrecidas, é muito triste. É tudo muito superficial. Agora, né? Eu vou te falar uma coisa séria. Eu tirei um bom pedaço do show por causa disso, porque... existe também o lado do business, né? É claro. Não é só o show, mas tem o business. Não, sim. Eu vou perder dinheiro se eu continuar desse jeito. Mas as minhas piadas, os meus textos, eu mantive, eu não baixei o nível. Sim. Eu não facilitei muito, não. Se você for me assistir, você vai ter que falar, pô, eu preciso saber o que ele está falando aí. Entendi. Poxa... Cara, é realmente algo... porque o humor, como a própria Grace comentou isso, é até engraçado a gente tá falando disso também. O humor é uma ferramenta de protesto, né? Se você vai chegar no público e o público não tá entendendo, né? Poxa... É complicado ter que atualizar referências porque o público tá diferente. Realmente... É triste. A comédia é crítica por excelência, né? A primeira coisa que a comédia faz é cutucar a ordem estabelecida. Só que, pelo jeito, não tá cutucando muito. Ou eles não estão querendo pensar porque dói, né? Não estão querendo pensar. Eu acho que tá muito... Eu até cito isso no show, porque você vê um telejornal brasileiro, você ouve a pessoa falando assim, Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, fez uma declaração na Casa Branca, sede do governo americano, o dólar abaixou. Não precisa explicar tanto, era só falar, Donald Trump falou diretamente na Casa Branca. Ponto. O dólar abaixou. Mas tem que explicar para saber quem que é, por onde veio, de onde ele está falando, onde fica. Está muito mastigada a informação no Brasil. Até gostaria de saber isso de você. Você tem essa sensação como ator, como comediante, enfim, como uma pessoa que está no palco e tem a reação do público, né? Essa sensação de que o público, a plateia que é formada, como você mesmo falou, né? Ela tá ficando inferior às plateias antigas, né?
A plateia, o público, vamos dizer assim, não tá querendo ir no teatro para pensar, tá querendo ir no teatro para ver o ator da Globo, né? Tá muito isso. Eu digo isso porque eu tenho um público fiel que me acompanha há muitos anos. Então, lógico. Continua indo lá todo sábado à meia-noite me assistir. Mas eu tenho medo, por exemplo, de jogar o meu espetáculo num outro horário. Porque o outro horário seria um outro público, e será que esse outro público vai... Como aconteceu ano passado em turnê, né? Que eu vi que eu tive que mudar o show, porque não estava dando certo. Eu tenho um pouco de medo de não conseguir conquistar o segundo público, porque eu não vou facilitar, né? Não dá para facilitar muita coisa. Agora, vamos ver, né, também, porque cada vez que muda a geração também vai mudando a cabeça das pessoas. Né? Eu tenho essa esperança também. Eu tenho muita esperança de que tem uma próxima geração aí, que agora está com uns 12, 13 anos, que daqui a 5, 6 vai estar mais preparada para encarar um... Porque o teatro não morre, né? Não, jamais. Ao contrário de tudo que vai passar... Isso é uma certeza. Não, vai acabar a televisão, vai acabar o cinema, não acaba nada. Não vai, Só vai melhorando, eu acho. Exato, né? Então... Concordo. Plenamente. Eu tive essa sensação de a nova geração vai ser melhor quando eu descobri que ia ser pai. Que beleza. É verdade, pra abril, olha só. Olha, tá quase. Hã? Tá quase, então. Tá quase, tá. Minha querida esposa tá mais grávida do que nunca. Mas é menino ou menina? Menino. Vai se chamar Joaquim. Vai ter que educar direitinho, hein? Hã? Vai ter que educar direitinho. Não, claro. E quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, que eu parei, que existe todo aquele processo de aceitação, enfim. Mas quando você percebe que é uma pessoa que você vai ajudar a formar esse caráter, você para e pensa, não é a urna que vai mudar o país, é a educação. Né? É verdade. Chega a essa conclusão. É em casa, né? É em casa, exatamente. É o que a gente o que você acabou de falar, né? Os pais aquele público que ia na Terça Insana, acabou que os filhos deles, né? Não receberam, talvez, vamos dizer assim, né? Não herdaram a curiosidade, a vontade. Exatamente. E antes da Terça Insana, 15 anos antes da Terça Insana, quando a gente fazia parte aqui em São Paulo, a Grace também, do chamado movimento underground, que a gente fazia um teatro alternativíssimo, que era um teatro que se apresentava dentro de bar, de casa noturna. Sim. Muito antes de qualquer coisa de stand-up na vida. Esse público era um público desesperado por cultura, porque a gente tinha acabado de sair de uma ditadura. Exatamente. Então era um povo que foi muito atrás e que sustentou a gente com plateia até o começo da Terça Insana e até agora, né? Eu ainda tenho pessoas que me acompanhavam lá nos anos 80 e que continuam me assistindo até hoje. Bom, Marcelo, pra gente encerrar aqui, eu queria... É claro que é um espetáculo pra gente reviver todos esses grandes personagens que você interpretou. Particularmente, eu tenho um carinho fantástico pelo seu merda, já queria deixar aqui. É realmente algo que me toca muito, esse personagem. Você sabe que eu tentei fazer dele um personagem no Zorra Total, mas infelizmente não souberam desenvolver para televisão, e eu não tive o culhão de bancar, entendeu? De falar, não é assim que faz. É uma pena, o Maurício Sharma não entendia o personagem, ele achava que eu tinha que ter um texto para falar junto, e no fim foi um fracasso na televisão, mas no teatro ele continua sendo um grande sucesso, graças a Deus. E eu nem ia tocar nesse assunto, achei que não poderia falar, mas agora que você abriu, eles alteraram o nome dele, né? Era seu Banana, não podia foi uma censura, não vamos dizer uma censura, mas foi uma maneira de ser politicamente correto, vamos dizer assim. Foi uma maneira de falar, olha, nós não vamos usar o personagem que você criou no teatro. Entendi. Aqui a gente é superior a isso. Entendi. A gente vai mudar. Entendi. E aí tentaram mudar também o caráter do personagem, e daí, obviamente, foi tudo errado, né? Não, porque no teatro a gente vê aquela liberdade e cara, é um ouro que você produziu, com certeza. E não adianta, assim, não estou falando mal da Globo, até porque... Não, é a própria liberdade do teatro, né? Mas não tem. Você vê que as pessoas falam, não sei o que, os programas de humor, não tem um programa de humor que não tenha rabo preso. Não tem. Concordo. Não tem jeito, né? Não tem outro jeito, porque tem essa falta de liberdade. Sim. É bem complicado. Um dia eu ouvi um comentário dizendo assim, mas tem um programa na Globo que mete o pau na própria Globo, que está no ar, né?
Não, eles não metem o pau na Globo, eles metem o pau no cara que critica a Globo. Exatamente. Então, quando o Marcelo Adnet faz aquela entrada falando, você é Rádio Globo, ele não está criticando a TV, ele está criticando quem critica, né? Exatamente. Então, ou seja, continua o rabo preso, né? Sim, claro, e é um personagem, né? Acaba que sendo uma coisa tipo, eles não estão falando, quem fala é o personagem. Sempre tem uma desculpa. Exato. Mas eu queria que você deixasse um convite para os nossos ouvintes da Rádio Baruch, para poder prestigiar esse espetáculo, essa colcha de retalhos, como você mesmo disse, de todos esses personagens. Então, vamos lá, todos os sábados à meia-noite, no Teatro Renaissance, Alameda Santos 2233. Os ingressos estão vendo na bilheteria, no Sampa Ingresso, é fácil de comprar ingresso. Sim. E a gente fica lá até o dia 6 de maio, certo. E depois de 6 de maio a gente vai para o novo teatro, mas daí eu te aviso mais pra frente, porque a gente já está negociando. Não, fica tranquilo que você volta aqui com certeza pra gente falar sobre esse outro teatro e a próxima temporada. E com certeza eu levo um presentinho pro neném. Que maravilha! Adorei! Olha, eu queria agradecer, Marcelo, a sua presença aqui. Agradecer também você ter disponibilizado esse tempo, te parabenizar pela sua carreira, pelo seu trabalho. Agradeço muito por você falar o que você fala no palco e tentar colocar as pessoas para pensarem rindo, né? Que é uma maneira maravilhosa de se colocar as pessoas para pensar. Enfim, é um prazer muito grande ter falar contigo aqui na programação da Rádio Baruch. Muito obrigado você de ter lembrado de mim. Vamos lá, vai lá me assistir antes de ter neném, porque depois eu vou ter que arrumar babá, vai ser uma complicação. Depois chora no espetáculo, é uma raiva, né? Mas eu prometo que eu vou sim, vou arrastar minha senhora até o teatro e com certeza a gente vai te prestigiar lá. Eu só queria, pra gente encerrar essa entrevista, pedir que você nos deixasse uma música. A música que for, não sofra com isso. Qualquer música. Falar que música que eu quero ouvir uma música chamada Sambô Sambô, do Donato, que é uma música que eu abro o meu show. Nossa, e maravilha. Eu acho uma música muito bonitinha que chama Sambô Sambô. Tá certo. Meu Deus, eu não tô me aguentando. Esse emprego é o melhor da minha vida. Essa entrevista com Marcelo Mansfield agora na programação, falando do espetáculo Uma Noite com Marcelo Mansfield. Texto, direção e interpretação de Marcelo Mansfield, é claro. Temporada de 11 de fevereiro a 6 de maio de 2017. Sábados às 23h59, para não dizer meia-noite, né, minha gente? O espetáculo tem duração de 60 minutos, uma horinha repleta de gargalhadas. O local é o Teatro Renascense, com 440 lugares, que fica na Alameda Santos 2233, nos Jardins, aqui em São Paulo. Os ingressos à venda na bilheteria de terça a domingo, das 14 às 20 horas. Em dias de espetáculo, a bilheteria fica aberta até o início da apresentação, porém, ela é fechada na segunda-feira. O telefone para contato do Teatro Renascense é o 3069-2286. 3069-2286, só ligar lá, deixar reservado ou conferir para ver se não está cheia a apresentação. Pela internet você acessa o www.compreingressos.com e consegue comprar o seu ingresso já aí com ele garantido. Tá ok? Bom, fica aqui mais uma entrevista para a Rádio Baruch FM. Eu sou Henrique Marques e é com muito prazer que eu encerro essa entrevista.